Saudações, pessoal, mais uma vez aqui na Vastidão do Espaço, é um canal que procura divulgar notícias sobre OVNIs e imagens para a gente pensar se realmente estamos ou não sozinhos nessa vastidão do espaço, nesse universo. E uma anomalia inexplicável perto da Antártica, movendo-se para o norte e causando onda de 80 pés. O que seria essa anomalia? Que no caso é uma coisa que não deveria estar ali, né? Uma coisa que estatisticamente é como se fosse vários objetos brancos, de repente teria um vermelho, teria um azul, um preto. É uma anomalia que acontece, né? E foi mostrada pelo sistema de monitoramento oceânico Ventuski.com e parece ter origem na área da Antártida, no fundo do hemisfério sul. Em 9 de abril, um dia após o famoso eclipse de 2004, né? Tem um vídeo que eu acabei de fazer, onde aparece um OVNI sobre esse famoso eclipse de 2024. E por volta das 14 horas, em 11 de abril agora, há pouco, né? Desapareceu subitamente do mapa. Então essa anomalia apareceu lá do nada, o que seria aquilo, e de repente desapareceu do nada. E grande, né? Que era mais ou menos do tamanho do Texas. Viajou entre a América do Sul e a Antártida e depois subiu através do Oceano Atlântico. Ou seja, percorreu um grande espaço, né, no nosso planeta. O que seria essa anomalia, né? O que será? E que implica aqui um campo de ondas muito grande, medindo cerca de 80 pés. As especulações correm soltas sobre a natureza dessa anomalia, o que poderia ter acontecido, né? E uma diz que poderia ser o impacto de um meteoro, mas geralmente a NASA e outras agências espaciais estão ali para isso, né? Monitorar o espaço e garantir que nenhum meteoro, a não ser que for muito pequeno, que no caso não é o caso, né? Teria observado que caiu no oceano e talvez seja o resultado sísmico que ainda a gente não tem documentado, ou seja, que ainda não conhecemos. Sei lá, o que vocês acham? Outra teoria postula o envolvimento de um objeto submerso não identificado. Ou seja, seria uma nave subaquática colossal, né? Grande, né? E essa hipótese sugere que a anomalia pode não ser uma onda rebelde. Então, ou seja, estão descartando aí se seria onda sim ou não. Parece que é uma coisa maciça, mas invisível ao mesmo tempo, né? Ninguém observou nada, enxergou nada. E parece que é um objeto massivo que emite sinais, que emite características de ondas de até 25 metros, né? E foi perceptível notavelmente a ausência de qualquer alerta de tsunami, seja pelo lugar que passou, e ao longe da trajetória desse objeto, só aumenta, né? Faz a gente pensar o que seria aquilo, né? Um mistério. Mais uma vez, a presença de uma forma de energia inexplicável no planeta e bem no nosso eclipse, né? Sugerindo novamente a existência de um objeto não identificado e geralmente subaquático, né? Para gerar esse tipo de ondas, tanto aquáticas quanto eletromagnéticas, escondido nas profundezas do hemisfério sul do nosso planeta, ou seja, às vezes o homem sabe mais da superfície da Lua do que realmente do fundo do nosso misterioso oceano, né? E só para terminar essa matéria aí, não se esqueça de dar um like se você gostou do vídeo, está seguindo até aqui, e quem não é inscrito, se inscreva aí para ajudar a divulgar a ufologia. Esse assunto me lembra bem dessa anomalia que semana passada o pessoal estava reclamando que o Google Maps, né, o Google Earth, estavam apagando também uma estranha anomalia que mostrava ali subaquática na costa da Califórnia. Será que finalmente estamos conseguindo medir essas naves que podem estar no fundo do oceano? Ou seria simplesmente o fenômeno
da natureza que a gente ainda não sabe, né? Que a ciência ainda desconhece. O que vocês acham? Sei lá. Então. Avi Loeb, para quem não conhece, é um professor de Harvard que tem a coragem de fazer afirmações sobre objetos voadores não identificados. E um novo documentário dizendo que os extraterrestres, né, estão usando a engenharia teórica da gravidade quântica, seja lá o que fosse isso, né, para ver o que eu entendo que seja. A física quântica a gente já consegue entender bem pouco o que seria, né? E para viajar através de dimensões enroladas nas cordas, que a física quântica é um pouco mais complicada, que os humanos só podem detectar em aceleradores de partículas como o CERN, né? Que é o acelerador de partículas que está lá na Europa, que ocupa quase espaço de uma cidade inteira, que praticamente, grosseiramente falando, simplesmente falando, são partículas que são aceleradas até que se chocarem umas às outras e aí sair alguma coisa de lá de dentro, né, que a física ainda não conhece. Então o Avi Loeb, conhecido pelos seus esforços para provar que não estamos sozinhos, né, que possivelmente existem outras civilizações, que é o que a ciência deveria fazer, né, manter os olhos abertos. Então afirmou que os UFOs estão viajando através de dimensões ocultas que apenas podem ser, né, investigadas pelo CERN, que é o acelerador de partículas o único, ou pelo menos que está mais obtendo resultados, que a sua sigla é Large Hadron Collider, né, o LHC, também não confundir com... Bom, emitem partículas que quase toda a velocidade da luz para recriar as condições do Big Bang, né, que seria a explosão inicial, com a esperança de descobrir dimensões ocultas que irão mostrar como o nosso universo se formou. E nesse documentário, o professor Loeb disse que as civilizações alienígenas podem ter desenvolvido tecnologia de salto quântico dimensional há milhares e milhões de anos, né? Uma civilização bem avançada poderia muito bem fazer esse tipo de coisa acontecer, ser realidade. O físico também observou que os UFOs estão usando a engenharia teórica da gravidade quântica, de novo, seja lá o que for isso, para viajar através de dimensões que são tão desdobradas, que enroladas entre si, que parecem cordas, né? Que os humanos não conseguem detectar, a não ser por um grande colisor de hadrons. E essa tecnologia, né, pode estar deixando eles em vantagem, e às vezes a gente pensa que poderia ser de outra galáxia, mas às vezes só de um outro tipo de realidade, né? Exatamente como um habitante de uma caverna, imagina, que chega a uma cidade como Londres ou, sei lá, Europa, e vê todos os dispositivos tecnológicos lá, né? O pessoal fica todo doido. E haveria um sentimento de admiração, talvez até religiosa, e não entenderíamos especialmente se estávamos lidando com efeitos da gravidade quântica sobre alguma coisa parecida, né? O Loeb disse que viajar de dimensões extraespaciais significa que a chance de uma colisão seria muito menor. Cientistas do CERN tentaram detectar 6 dimensões extras espaciais e procuraram partículas, né, específicas como evidências de que tais dimensões a gente pode
entender que existam mesmo, né? Afinal de contas, a ciência trabalha com isso, né? Se você não tem como provar, então fica no campo da especulação. Então o LHC, que é subterrâneo, né, está localizado na França e na Suíça, e entrou em operação já em 10 de setembro de 2008, ele já está bem grandinho, né? E lá para 2012 os cientistas usaram para descobrir o famoso bóson de Higgs, que também popularmente conhecido como partícula de Deus, que era uma peça que faltava no quebra-cabeça físico, né, da época, tentando entender como o universo funciona. Então era uma partícula elementar que ainda não havia sido provado que existe, e graças ao CERN, né, se descobriu que sim, que essa partícula existe. E então a gente percebe que uma tecnologia mais sofisticada, e a gente tem hoje a internet, inteligência artificial que está caminhando por aí, né? Então, e tudo é um processo de a gente entender a nossa própria atual estado civilizatório e tecnológico, né? E os processos de aprendizagem, como toda a existência de uma civilização, sempre passam por isso. E existe ainda vários enigmas importantes da física moderna, né? Dentro da corrente principal e da física teórica dos últimos tempos. O paradigma predominante é que é possível unificar a mecânica quântica e a gravidade, a menos que se trabalhe com dimensões extras. Ou seja, essas dimensões teriam que existir para a física, para unir essas duas físicas, né? E além de tudo, a gente tem uma compreensão muito pouca, inclusive da física quântica e da física atual, e uma civilização mais avançada poderia estar bem à frente da gente e criar alguns portais até, né? Que usariam para vir, por exemplo, para o planeta Terra e ter todo esse tipo de regalia, né? Que acontece. E a gente tem, né, o pessoal então fazendo esse tipo de afirmação, que, como eu digo, não é o dedinho do bairro, é o Avi Loeb, afirmando de novo que muita coisa que não é explicada dos OVNIs pode ser respondidas através de uma nova tecnologia, um novo entendimento da física, o que a gente não tem ainda. Como pensar as duas, a física tradicional com a física quântica, elas não conseguem se entender. Pessoal, obrigado. Olhem para o céu e não esqueçam do like para ajudar o canal. E tudo de bom com vocês. Não se esqueçam, olhem para o céu.